Olá, pessoal, tudo bem? Muitas vezes as crianças têm inúmeras dificuldades quando a gente trabalha área e perímetro. E por que não aliar todo esse trabalho de área e perímetro com material concreto? Então, eu trouxe para vocês umas dicas especiais que eu costumo trabalhar com os alunos e eu garanto para vocês, gente, eles aprendem de verdade. Não fica aquela coisa assim, eu fico calculando base vezes altura. Eles compreendem o que é um perímetro e o que é uma área. Então, eu trouxe para vocês materiais concretos para que a gente possa trabalhar com eles. E quando a gente começa a trabalhar com área e perímetro? Lá pelo quarto ano, e aí por diante, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês esse material, eu gosto muito dele, porque ele trabalha a proporção, então vocês podem ver, tá? Dentro dele, eu quero trabalhar, por exemplo, a diferença de área e perímetro. Eu vou pegar uma cor aqui, vou pegar azul, por exemplo, tá? E vou usar o material dourado. Então, olha que legal. Eu posso trabalhar com a régua, então as crianças vão fazendo as medidas para trabalhar o perímetro, mas como é que eu vou calcular essa área? Então, eu vou usar o material dourado. Olha que legal. Então, eu vou fazer aqui, né? Então, eu acabei pegando 5 barrinhas, que representam 5 dezenas, e esse espaço que sobrou, eu vou preencher com os cubinhos, que seriam as minhas unidades. Então, qual é o meu elemento base aqui? Então, seria 1 centímetro. Por quê? Porque eu tenho aqui o cubinho da unidade, que representa 1 centímetro. Então, as crianças vão perceber que eu tenho aqui 11, né? 10, 11, e aqui eu tenho 5. Para calcular o perímetro, então, as crianças irão somar, né, os lados desse retângulo. Então, eu tenho 11 de um lado, 5 do outro. Mas o mais interessante é perceber que eu preenchi a minha superfície, que é a minha área. E quando as crianças vão destacar, olha aqui o material dourado sendo utilizado. Então, eu tenho 55, exatamente a minha área. Então, eu posso fazer isso com material dourado, com plaquinhas de EVA, a minha é de madeira, né? Mas vocês podem usar com plaquinhas, com folhas coloridas. Outra dica muito bacana que eu trago para vocês é a questão do papel quadriculado. Então, um papel quadriculado, eu gosto de 1 centímetro, tá? Por quê? Porque cabe exatamente, olha aqui, a união do meu material dourado. Então, se eu quiser calcular a área de um espaço que eu tenho, por exemplo, 3 centímetros de um lado, e eu vou colocar aqui, por exemplo, vai 4 centímetros do outro. E aí as crianças, com o material dourado, vão preenchendo o espaço para calcular a área. E dessa forma, eu vou preencher todo o espaço. E aí, o que as crianças vão percebendo? Que eu preenchi aqui e eu usei a superfície, então tem uma área. Qual é a área? Sem a gente ficar naquela forma mecânica, 3 vezes 4, 12. As crianças vão poder visualizar exatamente que eu tenho aqui 12 elementos. E aí você pode pedir para as crianças fazerem a conversão, a troca com o material dourado. Então, se eu tenho 12, eu vou usar o quê? Eu vou trocar 10 unidades por uma barrinha. Então, as crianças, você vai trabalhar tanto a construção numérica, quanto a ideia de área e perímetro. Então, trabalhar com material dourado, com material concreto e com todas essas possibilidades, e como eu disse, gente, o papel quadriculado, ele é muito legal. Uma outra dica que eu trago para vocês é o uso de canetas coloridas. Então, as crianças podem pintar por dentro. E olha que interessante, além de eu trabalhar toda a questão de área, perímetro, eu estou trabalhando a noção multiplicativa. Então, dessa forma, as crianças percebem exatamente como é que eu vou trabalhar a diferença de área e perímetro. Uma outra dica, gente, eu fiz com os meus alunos e ficou incrível. Eu queria que eles entendessem o que era um metro quadrado e toda essa parte de perímetro e área. Então, com folhas de jornal
Em uma fita métrica, nós medimos e fizemos 1 metro quadrado. Depois que as crianças construíram muitos metros quadrados, nós fomos até a quadra e preenchemos a quadra com aquele espaço. Ou seja, a quadra inteira ficou coberta de jornal. E isso foi muito bacana, porque as crianças entenderam o que era metro quadrado, o que era área, o que era perímetro. E aí a pergunta que não quer calar, acreditem, gente, ninguém errou na prova. Eu tive 100% de acerto em atividades que é tão difícil, que são tão difíceis para as crianças compreenderem. Por quê? Qual é o segredo dessa matemática? É o material concreto. Então, vamos aproveitar esse processo. Deixem as crianças fazerem as descobertas. E eu falo que sempre a matemática tem 3 pilares, né? Ela precisa ser visual, criativa e muito lúdica. Então, fica aí minha dica para trabalhar perímetro, área e material concreto com os alunos de vocês.